imaginar o quão limitado era quando eu comprei esse disco. Eu comprei esse disco aqui onde ele foi lançado, em 86, tá? Pra você ter uma ideia, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui numa loja, escolhi, ele era prateado, ele era, parecia aquelas canetinhas assim, sabe, douradas, assim, só escrito 2. E eu me lembro de ter, cara, eu ouvi aquele disco muitas vezes, assim, era o que tinha ali, entende? Eu tive uma sorte, eu tive um vizinho que era meu grande amigo, Luiz Felipe Magalhães, e o irmão dele, Rodrigo, era 8 anos mais velho que a gente, 10 anos mais velho que a gente. E o cara ouvia Dylan, Raul, o cara tinha uma cabeça incrível. Então, tinha aquela discografia, assim, que uma criança geralmente não teria acesso, assim. Isso nos ajudou pra caramba também. Eu me lembro de... Agradeço sempre a ele quando eu falo com ele, dizendo, cara, foi um portal pra mim. Ouvir Legião, ouvir Engenheiros, cara. A gente era louco por Engenheiros. Eu podia ter escolhido o Revolta dos Dandies 2, que é aquele disco amarelo do Humberto Gessler também. Cara, podia ter escolhido com Infinita Highway, podia ter escolhido fácil esse aí também, mas realmente o Renato, o tipo de jeito de falar das coisas, a forma de falar, essa coisa Dylan dele, né, cara? Tu vai ver, esse próprio disco, o 2, era muito folk, era muito, tem Quase Sem Querer. Sim. O Dylan podia ter cantado essa música, sabe? Tinha muita coisa dos Smiths também, sabe? Mas Smiths, New Order. Eles saem do 1, que era muito punk, que eu gostava, mas minha energia não era punk, eu não era um cara... o primeiro deles realmente era um pouco mais porrada, e no segundo tem Eduardo e Mônica, tem algumas coisas mais suaves, tem música urbana, depois a gente vai falar mais, mas o disco ficou mais pop ainda, ficou mais legal. O disco 2 é uma obra, tu começa a acompanhar as músicas, não tem como lançar hoje em dia 5, 6 petardos, tipo Índios, Daniel na Cova dos Leões, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, no mesmo disco. Não, alguém lança Índios e Tempo Perdido no mesmo disco, entendeu? Que porrada é essa, cara? Então, esse é um dos discos que eu posso falar que lembro de ter pego na mão, de sentir o cheiro. Eu tinha 8 anos. Eduardo e Mônica, eu me chamo Eduardo. De alguma forma, aquilo parecia que estava contando uma história minha, sabe? Sim. Eu fui por causa dela. Mas aí tem Quase Sem Querer, cara, que é uma das maiores obras de folk do rock brasileiro, disparado, uma letra maravilhosa, regravado por uma galera, sabe? Então, Índios, depois tu vai ouvir com calma uma coisa, letra incrível, mas Eduardo e Mônica realmente é uma música que me tocava com 8 anos. Eu achava aquela história. Como é que alguém consegue contar uma história desse jeito numa música? E fala de signos! Ainda tem. E depois ele faz Faroeste. Depois pro outro disco. Quando ele faz Faroeste, aí acabou a brincadeira. Daí ele vai para outro lugar, né? Edu, tu lembra a primeira vez que tu ouve Legião? Ou a primeira vez que tu ouve esse disco 2? Não lembro, eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que no rádio eu ouvi Eduardo e Mônica, e aí, eu quero... A minha irmã tinha a minha irmã mais velha, 10 anos mais que eu, tinha o primeiro, eu me lembro de ouvir o primeiro, que tinha Será, né? Será, só imaginação. Só que era punk. Tinha um soco ali, né? O Renato, aquela cara de puto da cara, e muito punk ainda, né? Meio Sex Pistols, né? Eu amava Sex Pistols, que era E aquilo não me bateu tanto, assim, eu achava legal, mas não era. Mas aí vem o Eduardo, vem essa parte que ele inventou muito quando ele briga com o aborto elétrico, ele briga com a galera da primeira banda dele, ele vira um menestrel solitário, ele sentava com o violão e ficava tocando Eduardo e Mônica, quase, sabe, essas músicas mais Dylan. E aí ele inclui isso no 2, né? E é muito interessante porque é uma mistura de folk com duro de pop, muito radiofônico, né? Total. Assim, porque a gente pode falar Dylan folk e a pessoa pensar numa coisa muito do cancioneiro que não é o que vai tocar no rádio, não, era massivo. Isso é uma coisa muito impressionante. Mas ao mesmo tempo, cara, Daniel na Cova dos Leões é estranhíssima, né? Aquele gosto amargo. Agora, e de uma literatura que era inacreditável que fizesse sucesso, entendeu? Era de uma capacidade intelectual, era de um lance, era tão culto, era tão genial aquela letra do cara, que era surreal. Índios é um decreto sobre o ser humano, entendeu? Quem me dera ao menos uma vez
a gente se importar um com o outro, ter empatia, sabe? Descobrir descobrir que Deus não é só os 13, que ele foi morto por vocês. Cara, é maravilhoso aquilo, cara, sabe? Que signo então, era Renato? Renato era ariano pra cacete, Sol e Lua em Áries, por isso ele não era forte ele, né? Era brabo pra caralho, mas ele tinha, e é o que matou ele, né? O ascendente em peixes. Essa combinação explosiva com peixes, quando entrou as drogas, entrou o álcool, cara, é um fio desencapado, realmente, entendeu? Então eu percebo claramente que, e às vezes eu falo com clientes meus que tem uma combinação assim, falo, porra, muito fogo com a água, geralmente, cara, tiveram deprê, tiveram instabilidades emocionais, entendeu? Passaram por questões, que é muito, e o Renato, ele tinha essa coisa, ele tinha uma imagem, uma coragem, dizia umas coisas, bom, o meu show transcendental na vida foi em 90, com 12 anos, Legião Urbana no Gigantinho, lotado Gigantinho, e o Renato já muito mais assumido, cantando meninos e meninas, e ele largava nas músicas, eu beijo meninos e beijo meninas também. Cara, ele era de uma coragem para dizer as coisas, ele era de uma verdade, que era muito foda, cara, entendeu?